Olá, amigos do Viva Bem Multimídia, desta quinta-feira à noite. Nós queremos saudar a todos vocês que estão conosco, muita fidelidade dos nossos internautas, tanto pelo Facebook, Instagram e o nosso canal no YouTube, e também pelo nosso site vivabem.info.br. E sempre trazemos na quinta-feira e no domingo à noite podcasts inéditos. Temos feito lives, mas hoje queremos ter uma conversa especial com a Herta, com o Betinho. Agora, eu não sei se vocês conhecem a Herta ou se vocês conhecem o Betinho, então vamos fazer o seguinte, vamos começar logo o nosso podcast e vamos perguntar para o Betinho Klein como é que é essa história. Boa noite, Betinho, um abraço para os nossos internautas do Viva Bem Multimídia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, uma alegria muito grande estar aqui conversando nessa noite maravilhosa aí. Para mim, é um presente estar aí com vocês nesse momento que a gente vive tão intenso, né? E tantas preocupações, em saber que a gente não pode parar, tem que continuar, e a nossa vida continua, então está à disposição para poder conversar um pouquinho, falar um pouco sobre a nossa vida da arte, da cultura, da Herta, a nossa querida Herta, né, que continua fazendo o seu trabalho e tentando buscar alternativas. Pois é, vamos começar por essa realidade, Betinho. Em março, esse é o ponto de referência para nós tivemos oficialmente os protocolos e os cuidados iniciando em termos do vírus, e uma das classes que foi diretamente afetada, junto com tantas outras, a população de um modo geral, mas foi também a classe artística, a classe que depende da gravação, a classe que depende do palco, que depende, como tu, de apresentações, inclusive ao ar livre, que tu tens aí na tua programação. E tudo isso, de repente, não pode mais acontecer. Aí, como é que a gente faz, Betinho? Ou como é que tu fez? Olha, vou ser sincero, no início nos pegou muito de surpresa, porque a gente estava com uma agenda lotada, março estava maravilhoso, abril estava sensacional, maio já estava com a agenda praticamente lotada, junho a gente trabalha muito no setor do meio ambiente, que a gente tem trabalhos educativos na área do meio ambiente, e Semana do Meio Ambiente sempre acontece em junho. Julho começa sempre a questão da imigração alemã no Brasil. Exato. Eu tenho um espetáculo A Sapataria, que fala da chegada dos imigrantes, e também a própria Herta, a gente tem vários encontros nesse período. Realmente nos pega de surpresa e não estamos preparados para isso, né? Nós que somos artistas de palco, nós que viajamos bastante, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Ano passado tivemos em Serra Talhada, levando a Herta. Então, para nós sairmos dessa coisa do dia a dia, de viagem, estar no palco e viver um novo momento, que é esse das redes sociais, a gente está ali, não é muito fácil, né? Porque a gente ama muito. Eu sou um artista de palco, né? Estou 28 anos no teatro e vivendo do teatro, vivendo da cultura. Realmente foi difícil, né? E ainda está sendo difícil. Mas, como eu digo, os artistas estão de parabéns, todos eles estão de parabéns. O que a gente viu nos últimos dias, nos últimos meses, muitos artistas ajudando muitas famílias, muitas pessoas. Sim, eu, por exemplo, a Herta fez várias lives em pró para ajudar bastante. Então, eu acho que isso também, de uma certa maneira, nos fortalece e não nos para, né? Então, é uma maneira da gente continuar a nossa vida de artista. É pena que todos esses espetáculos marcados, que alguns deles, se a gente pensa no Teatro Fevale, com grandes eventos para 1.800 pessoas aí, com ingressos vendidos já alguns e shows diretos, praticamente 2, 3 vezes por semana, tudo isso teve que ser repassado. Assim é o Brasil inteiro. E essa classe artística é talvez a última que vai voltar, porque ela depende exatamente, para voltar ao seu normal, do público. E este público, por enquanto, ainda está proibido de se encontrar. Mas, digamos assim, Betinho, eu sei que há uma confusão muito boa, por sinal, da minha brincadeira no começo, se eu ia falar com o Betinho ou se eu ia falar com a Herta. E já, dentro de uns 2 minutinhos, o nosso pessoal vai entender do que eu estou falando.
porque a Herta é um dos personagens que você vive, talvez o mais conhecido, o mais famoso, mas vocês têm aí a turma do Tilltappers, vocês têm outras partes que você já citou antes, né? Como surgiu a ideia da Herta? Herta Klein, ela tem o mesmo sobrenome teu, né? Isso. A Herta, ela surge por um... Eu fico muito feliz que as pessoas buscam essa identificação com o Betinho, com a Herta. Muita gente... Eu tô caminhando na rua, as pessoas chamam, olha a Herta aí, Herta, queridas! Aí o pessoal imita o queridas, e eu fico muito feliz com esse resultado. A Identificação Herta, com ela o se público, Eu acho isso fantástico, no momento em que o personagem consegue ter essa carisma e buscar essa alternativa sempre com muito respeito, sempre com muito cuidado, né? Eu sempre digo que a Herta, ela não deixa de ser uma pessoa que está no seu dia a dia mostrando as alternativas de manter uma história, uma memória dentro do Hunsrück, dentro do sotaque, dentro da convivência do dia a dia, dentro dessa construção. E a Herta surge justamente por isso, que quando eu escrevo vários textos teatrais, todos os textos são de minha autoria, e eu sempre quis escrever uma mulher, só que eu nunca sabia como escrever essa mulher e identificar. E aí um dia eu fiquei pensando e observando umas coisas, e quando a gente caminhava na rua, ou quando a gente ia para uma escola, nada contra, bem ao contrário, né? Sempre há aquela comemoração entre as terras, a rua da Irineu Becker, Mateus Ling, escola, e eu nunca via uma mulher sendo identificada, né, sendo homenageada, né, nesse sentido. Eu sempre digo que as mulheres fazem parte disso, né? Porque as mulheres também, elas sofriam muito, elas acordavam de manhã cedo, fim de rua, daí já ia tirar leite da vaca, já ia para casa, arrumava as crianças, daí já ia para a roça, voltava para casa, já fazia o almoço, já lavava a louça, daí já tinha que ir de novo para a roça, chegava em casa, tinha que dar banho nas crianças, tinha que fazer a janta para o marido, já tinha que fazer café, e daí ia para a cama cansada, música no piso, espilha, me demanda, e assim era. E a vida era isso, né? O cotidiano, e essa mulher existe, né? Essa mulher está aí, né? E então foi um pouquinho também para trazer um pouco essa mulher. E sem falar que tem muitas mulheres, né? Com 12, 13, 14, 15 filhos, 8 filhos, 9 filhos. Como viver isso? Como fazer isso? E ainda ser esposa, né? E por muitos e muitos anos nunca soube o que é uma maquiagem, nunca soube o que era fazer um cabelo, né? Nunca soube como era pintar uma unha, né? Enfim, talvez esperar o melhor baile do ano para ter um vestido novo, né? Então, essa mulher é um pouquinho da Herta nesse aspecto, né? Então, acho que isso é muito bacana. Aí se constrói a Herta, né? Muito bem, eu tenho certeza que para aqueles que acompanham o teu trabalho, seja pelo teu canal no YouTube ou aqueles que têm tido a oportunidade de participar de algum espetáculo teu, sabem claramente do que nós estamos falando quando citamos a personagem Herta. Mas boa parte dos nossos internautas, não apenas fora do Rio Grande do Sul, mas inclusive que nos assistem em outras partes do Brasil e do exterior, eles devem perguntar, mas eu estou boiando, eu não estou sabendo nada dessa história da Herta. Então, quem sabe, Betinha, a gente faz uma pausa na conversa e vamos mostrar um dos quadros que você tem desenvolvido agora, que são Memórias e Histórias da Herta, e vamos deixar o pessoal conhecer, então, finalmente, a Herta? Vamos lá, vamos ver. Então, vamos lá. Meu Deus do céu, a Ilse de novo tá com visita. Quem dá ali na janela? Ah, isso deve ser a Dolores. Eu não sei por que a Dolores não fica em casa. Ela tá como diz, no grupo de riscamento. Die müsste immer daheim bleiben, die will nicht mehr da rumfallen. Mas será que é a Dolores? Mas isso é a Ilse mesmo. Acho que a Ilse foi no Instituto de Beleza, das ist schön geblieben, hat die Haare gemacht. Olha, tá bonita. Nunca vi a Ilse com padrão, com brilho tão chique. Olha, a Ilse, já bist du schön. Oi, Ilse, alles gut? Du foi no Instituto Beleza? Aha. Querida.
Daí eu tô vendo. Eu até te confundi com outra pessoa, achei que já tinha visita de novo. Como tu tá? Tá feliz? Esse negócio da pandemia, esse negócio do coronavírus, essas coisas. Das ist ja nicht so leicht, né? Dá difícil, mas é a vida, assim, vamos levando, né? O bom é que a gente tá sempre bem de memória, né? Tu nunca teve problema de memória, tu tá bem? Sim, eu sei que tu gosta de ler, fazer palavra cruzada. Aliás, eu tenho uns livros novos de palavra cruzada ali, também de leitura. Depois eu vou levar pra ti. Tu não precisa praticar? Mas tu gosta de ler? Sim, eu também. Sim, tu não quer ler, mas tu tá bem de memória. Imagina, uma pessoa com 82 anos de idade, tu assim, com a memória, com a cabeça no lugar, mas so schön, ich finde dich schon zu lieb, tu é maravilhosa, né, minha bexiga? Coisa boa. Aí o pessoal tá deixando leite pra ti ali ainda, a Hulda, tudo de Milchsprenger für dich. Se ela não trazer, tu me avisa, porque a Hulda sempre leva leite na leideira ali, né? As crianças acham que o leite vem na caixinha. Du liebe Zeit, Gott in der Wohnung, né? Isso é assim. Tá, eu vou te levar depois um livro e um negócio de palavra cruzada. Eu levo pra ti lá depois. Tá? E te cuida, musst aufpassen, immer daheim bleiben, não muita visita. O bom é que a gente tem a janela ali, um perto do outro, da bate de Fenster auf, tudo pra erzählen und fertig. Das Ding alles fertig. A gente pode fazer fofoca pela janela. É bom, né? Deixa eu... Tá, eu vou buscar e já vou deixar pra ti. Como buscar o quê? Os livros. Meu Deus, e tu tá bem de memória. Hoje tá achando que é? Mas olha, eu vou levar 10 palavras cruzadas pra tu exercitar. Ai, coisa boa, já tô indo, tá, peixe? Querida! Muito bem, depois deste momento bonito, vendo um dos vídeos dos trabalhos produzidos pelo Betinho Klein com o personagem Herta, nós temos uma pergunta para ele. Com tantos nomes, Betinho, que se podia escolher e que tu e a tua equipe poderiam ter escolhido, de onde surgiu a ideia de que esta personagem seria Herta? Algum significado especial no nome? Tu sabe que a Herta é uma personagem que, quando eu fui pesquisar nomes, a Herta sempre é um nome muito forte. Quando eu fui ver vários nomes. A Herta, quando eu conheci uma Herta em Santa Maria do Herval, ela era de Boa Vista do Herval, e ela tinha uma característica muito forte. Ela sempre falava muito, conversava muito. Aí, quando eu fui ver, eu conheci uma outra Herta que era o mesmo estilo. Muita personalidade, fala o que achava que tinha que falar, e era organizada, sempre muito líder. Aí, quando eu fui ver, uma vez eu vi uma matéria também da uma Herta que morava em Porto Alegre, que participou da Segunda Guerra Mundial, inclusive, né? Teve uma matéria dessa Herta que participou, inclusive faleceu ano passado. Não me lembro agora a idade dela, mas ela também ela era alemã, participou da Segunda Guerra Mundial e morava em Porto Alegre. Então, quando eu fui ver Herta, tinha muitas Hertas, e todas elas com uma personalidade muito forte, muito parecidas, assim, né? Então, surge esse nome. E o sobrenome é porque eu sou Klein, daí eu botei Herta Klein e já foi junto, já botamos na carona. Eu dei uma olhada também, para não falar bobagem na entrevista contigo, mas exatamente forte é uma das tradições possíveis para Herta, mas também a divindade da terra, quer dizer, a força da natureza. Acho que tudo isso que tu citou antes, Betinho, desta mulher que ainda hoje, e é muito, muito bonito para quem talvez não venha da tradição germânica, principalmente do dialeto Hunsrück, que aliás é o segundo idioma mais falado, né? Aqui no nosso país, se não me falha a memória, por últimas pesquisas, esta Herta é uma personagem que está, sim, sendo interpretada por ti, Betinho, mas é, de fato, o retrato ainda de muitas casas, de muitas vilas, de muitas cidades, fazendo e vivendo exatamente aquilo que você vive, inclusive na mistura de idiomas. Eu lembro da minha história, do meu passado, minha avó, minha bisavó, era tudo assim, falavam o Hunsrück em casa, mas daí por causa dos netos tinham que aprender o português. Então, uma frase era uma salada de frutas, metade português, metade
português assim, nas coxas, mal falado, como se diz, a outra metade, o Hunsrück, e assim muitos ainda vivem. Eu me identifico muito com essa história e a tua maneira de trazer esse personagem, Betinho. Como a gente viu nesse primeiro clipe aí que nós mostramos, né? E você procura nos seus textos exatamente histórias com as quais tanto as hertas vão poder se identificar, mas qualquer outra pessoa que goste de uma bela e de uma boa arte e interpretação como tu fazes, Betinho. Tu sabe que, Heitor, tu fala uma coisa muito importante. Para nós é um presente mantermos essa mistura entre o Hunsrück, o dialeto, e o português. Sim. Hoje a gente tem que agradecer por isso. Nós tivemos períodos, e tu deve saber muito bem o que eu estou falando, nós tivemos períodos muito difíceis entre que as pessoas não aceitavam que a gente falasse, então, essa mistura. Exato. E às vezes sempre achavam que a gente estava falando das pessoas. Mas, na verdade, eu vou pegar o meu pai. Meu pai é um exemplo claro disso, o seu Edvino Klein, que o meu pai ele tinha uma dificuldade muito grande de falar em português. Ele não gostava de falar em português, porque ele sempre achava que estava falando errado e as pessoas não iam entender ele e tal. Sim. Meu pai era carpinteiro e o meu pai tinha uma coisa muito curiosa. Então, como ele era carpinteiro, quando ele ia trabalhar para pessoas que não entendiam alemão, e ele teria que, então, falar em português, nós tínhamos que ir junto com ele e traduzir, porque ele não falava com as pessoas, ele tinha muita vergonha. E a minha mãe já era o contrário. A minha mãe, ela gostava de falar em alemão e meu pai xingava ela. Was los Monose, Brasilianer sprechen die Leute, die verstehen dich doch nicht richtig, los Monose sprechen. O pai tinha essa coisa assim. E a mãe, não, isso é chique, eu vou falar em português, ich kann português, sprechen kann Deutsch, sprechen kann Brasilianer, tanto faz. Isso é chique, falar em português e alemão junto. Então elas tinham isso, e isso é um presente para nós. Hoje a gente está feliz. Verdade. A gente continuou falando, né? E eu tenho minha filha que tem 16 anos, fez 17 agora, e ela pegou muito pouco isso, né? Então, às vezes eu sinto falta das pessoas quererem, né? E eu acho que é essa a nossa missão, né? De manter isso. Eu acho que é de extrema importância, né? Eu acho que é muito importante. Eu tenho manter o dialeto. Eu tenho uma questão familiar muito interessante. Meu irmão é 10 anos só mais novo do que eu, mas nós tivemos uma diferença muito grande morando na mesma casa, na mesma rua. Quando eu era pequeno, até os 7 anos, quando eu fui para a escola, eu brincava e falava em alemão. As crianças, os meus vizinhos, eram de descendência Hunsrück, né? 10 anos depois, a vizinhança tinha mudado. E o meu irmão, logo, quando começou a falar já em português, e a gente queria ensinar o alemão para ele, ele dizia assim, não, isto é feio. Quer dizer, mudou a mentalidade. E isto eu acho que é uma forma bonita que tu tens hoje, Betinho, de recuperar isso. Fazer com que as pessoas vejam que não tem nada de feio, não tem nada de engraçado também, é a realidade. Quando morei no Espírito Santo, a mesma coisa lá, o Pomerano, crianças brincando na igreja, na escola, no pátio, então esse é um lado muito bacana. Vamos ver mais uma memória e uma história da Herta, Betinho? Was meinst du? Querido, taca a ficha ali, vamos lá. Taca a ficha, vamos lá então. Já nós voltamos. Vamos acompanhar mais um pouquinho da Herta. Bom dia, queridos! Dormiu bem? Acordaram bem? Deixa eu apresentar para vocês a coisa mais moderna do mundo. Claro, dos anos 60, por ali. A minha televisão preta e branco. Ai, era tão chique. Crianças, vocês acreditam? Essa era a nossa televisão. E nós só podíamos olhar TV de manhã um pouquinho e um pouquinho antes da noite. Senão a mãe dizia, vai explodir, desliga essa coisa. Era assim. Aqui era o canal, como fazia o trogamento de canal. Ó. Aí ia pra cá, assim, ó. Aqui era fazer ligamento. Ai, uma novidade linda, maravilhosa, foi meu pai que me disse. Sabe o que ele fez? Ele uma vez foi no armazém da Marícia, ele comprou papel de celofane amarelo, daí ele botou na frente, daí nós tinha TV colorida, amarela, no outro dia botou vermelho, tinha vermelha, e depois com o passar dos anos, vem aquele acrílico assim na frente, era chique, quem tinha o acrílico, era sucesso.
sucesso. A mãe, essa não tem mais, mas nós tínhamos uma antena aqui atrás, levantava a antena. A mãe botava pão preto lá em cima para melhorar a imagem. Nunca melhorou nada, era tudo a mesma coisa. Em dia de chuva, tava aquelas listras assim, papai. E se nós olhar a TV, nós só enxergávamos as listas assim, Ai, era tão chique, gente. E uma televisão preto e branco durava sabe quantos anos? Mais de 20 anos. Sim, nós durava muitos anos. A gente tinha a mesma televisão. Era assim nosso tempo, como eu falei. Ai, era tão chique. Não tinha TV em casa. Era chique. Coisa boa. Herta, memórias e suas histórias. Apoio cultural, espaço do sono. Renovar e Erva Mate Schneider. Beijo. Agora deixa eu ver se esse negócio vai funcionar ou vai explodir. Deixa eu pegar a domata ali. Eu vou fazer licamento lá. Será que vai explodir? O que vocês acham? Beijo, querido! Olha aí, gente, eu acho que quem não conhecia a Herta, depois desses 2 episódios, já está conhecendo um pouquinho melhor esta personagem tão simples, tão bonita, tão bacana, em termos de um coração para com o mundo à sua volta, a sua realidade. E Betinho, deixa-me dizer, as histórias que tu contas aí e que tu escreves para poder depois interpretar, elas têm exatamente um fundo do dia a dia, um fundo bonito, de tentar recuperar alguma coisa que foi esquecida. E no meio disso entra um outro personagem, que é o tal do Fusca da Herta. E aí eu acho que tu vai ter que contar algumas coisinhas para nós. Fala do Fusca então, Betinho. Tu sabe que o Fusca foi uma ideia muito interessante, né? Por quê? Porque eu conheci uma senhora que tinha um Fusca no interior de Santa Maria, não é de Santa Maria, é de Joaneta. E ela tinha um Fusca e um dia eu peguei carona com ela entre Joaneta e ali, subindo por dentro aqui de Santa Maria do Val, ali para Gramado ali e tal. E eu peguei uma carona com ela e eu olhei aquele Fusca, e ela tinha uma paixão por aquele Fusca, um Fusca azul, assim, eu disse, pá, a Herta podia ter um Fusca. E, inclusive, daí eu pensei, vou comprar um Fusca, mas daí quando eu comprei o Fusca, eu transformei ele e fiz ele ficar todo colorido, as crianças adoram, né? Agora, aliás, o novo livro da Herta, que vai ser lançado no mês de julho, infantil, a Herta pega um Fusca para descobrir a família dela, para fazer a árvore dela. Então é uma aventura, ela vai estar viajando e buscando os seus familiares, a sua história. O Fusca eu acho que é uma paixão, né? Quem é que nunca teve um Fusca, né? E seja ela... Muitas mulheres aprenderam o Fusca e dirigiram o Fusca, e a Herta tinha que ter um Fusca, né? Então, essa paixão do Fusca, não só a Herta se apaixonou, mas o público também, e fez com que a gente tivesse um carinho maior ainda, né? Eu prometi agora que eu ia com a Herta fazer uma matéria na Oktoberfest em Blumenau, Santa Catarina, e a gente vai de Fusquinha. E sabe quem vai comigo? Só as maneiras. O Martin vai comigo. O Martin vai comigo. Mas aí tu vai tirar o banco da frente e sentar ele atrás? Fala só! O Martin está sentado aqui. Mas o Fusca é muito legal, sabe? Que o Fusca é um charme, né? E eu acho que o Fusca por si só, às vezes a Herta vem de carro, não, a Herta vem de Fusca. O Fusca por si só é uma história, né? Eu acho que é muito interessante, né? Eu gosto muito, e a Herta é muito apaixonada pelo Fusca, e toda vez que eu saio com ele, todo mundo fica buzinando, e é muito legal, muito bacana. Eu acho que essa é uma identificação também muito bonita, que o público que tem a chance de conviver contigo, porque tu não é um artista que se escondeu na cobertura do 20º andar e só fala com as pessoas pela internet. Tu é o Betinho que vai para a rua e que leva umas gozadas, que leva umas buzinadas, e quando sai de Fusca, então tem que sair com a janela, o vidro baixado, né? Porque senão tu
não consegue acompanhar as respostas, os beijinhos, os abanos, e isto aparece em algumas histórias tuas, né, ligadas com o Fusca da Herta, né? Eu tenho uma história que aconteceu em Novo Hamburgo. Olha Vou te só. contar essa história que Vamos aconteceu lá. em Novo Hamburgo. Eu saí de um show em Campo Bom e eu estava pronto, eu tinha outro show em Novo Hamburgo, um outro trabalho para fazer em Novo Hamburgo. E eu saí de Campo Bom vestido de Herta e de Fuca. Aí pronto, né? Porque eu pensei, não vou tirar tirar maquiagem, tirar peruca e vou de Fuca. E eu estava andando em Novo Hamburgo e daqui a pouco atrás de mim vem a polícia. E andou um trecho atrás de mim, assim, me acompanhou. E daqui a pouco a polícia de Novo Hamburgo, né? Não sei como é que vocês chamam em Novo Hamburgo, os azulzinhos, acho que é, não sei. Guarda municipal, azulzinho. E daqui a pouco ele ligou a sirene e começou a ligar a sirene. E fez sinal de luz e botou do lado e mandou eu estacionar. Posso e aí eu imaginar a estacionei. Pensei, pronto, e agora, né? Eu vestido de Herta e tal. Aí eu saí do Fuca, ele chegou do ladinho e disse assim, eu posso tirar uma foto com a senhora? Ele queria só tirar uma foto com a Herta. Que alívio, hein, Betinho? Casualmente, foi muito legal. E sabe o que foi o mais bacana? Tempos atrás, agora, dias atrás, eu fui fazer uma matéria com a prefeita de Novo Hamburgo, que está rodando em Novo Hamburgo. Eu fui fazer, no ano passado, uma filmagem da Herta, este ano, na verdade, em fevereiro, e eu fui no Parque Municipal de Novo Hamburgo, e aí nós fizemos uma filmagem com o Fuca lá dentro. Daí vem um senhor, um policial, disse assim, tu te lembra de mim? Eu disse, não vou lembrar. Eu fui o policial que fiz tu parar para tirar uma foto comigo. O mundo Depois pequeno. de 3 anos. A gente esquece, mas eles não esquecem a gente, né, Betinho? Eles não esquecem. Né? E essa ideia da série agora, Memórias e Histórias, isso tem a ver também um pouco com o teu passado, as tuas memórias e histórias, e tu tenta personalizar isso na Herta, ou são histórias que pessoas têm contado para ti, e no final tu acaba escrevendo e fazendo porque essa série é muito legal e muito próxima da realidade das pessoas. Eu pessoalmente gosto demais, por isso, quando nós conversamos sobre esse podcast de hoje, nós conversamos se iríamos mostrar o teu trabalho como um todo. No final a gente disse, não, vamos ficar nas memórias e histórias. Da onde surgiu essa série, Betinho? Olha, eu acho que a gente tem uma coisa tão rica para contar e que eu sabe que às vezes eu me preocupo um pouquinho quando eu vou no museu ou quando eu vou para o interior. Eu sou uma pessoa do interior, né? Os meus pais, os meus irmãos são tudo do Pugapeste, do Morro dos Bugres, né? E tem uma história muito triste. Eram muito pobres na época, né? Vem de uma junta de boi, vem para a cidade, e o pai era carpinteiro, foi um dos primeiros carpinteiros de 2 irmãos. Então nós temos muita memória, muita história para contar. E como meu pai, como os meus irmãos e como muitas pessoas em volta, todos eles têm um passado e têm uma história maravilhosa e que eu acho que deve ser contada. Tem um mix das histórias do Betinho, dos irmãos do Betinho, da minha família, mas também tem de muita gente, de muitas pessoas, né? Eu escrevi, até agora vou gravar essa semana, sobre a questão do chalé. Eu escrevi um texto, um roteirozinho sobre o chalé, né? Que o chalé está sumindo, né? A gente tinha um chalé construído com mata junta, né? Aquela coisa da veneziana. A gente hoje olha em volta, eu olho em volta da minha casa, eu vejo um prédio na minha frente, um prédio do lado, eu só vejo mais 1 ou 2 chalés, né? Mudou. Então isso tudo é história, isso tudo é memória, né? E o que me preocupa, né? É a mesma coisa que eu tenho certeza que tu, né, Heitor, e como muitas pessoas, a fotografia, vamos pegar o exemplo da fotografia. Quando nós vamos poder sentar de novo, abrir um baú e olhar uma fotografia impressa, né? Ou quando nós vamos fazer isso daqui a 10, 15 anos? Está terminando. Será que nós vamos ter fotografias impressas ainda? Aí nós vamos falar em tecnologia. O próprio jornal, né? A gente fala do jornal impresso, que eu acredito que nunca vai terminar, porque pode ser uma fase. Muita gente diz que vai terminar. Betinho, vai terminar. Isso não te ilude. Mas eu acho que não, porque nós vamos precisar daquele cara que nos escreve e
que queira escrever e chegar até nós. As memórias, as histórias, acho que é uma coisa de extrema importância, não porque a Herta faz, ou o Betinho escreve, mas é que todos nós deveríamos de fazer. Sempre quando eu dou uma oficina de teatro para melhor idade ou para alunos assim de escola, eles sempre têm a primeira pergunta que se faz, Heitor, é assim, ó, mas nós não temos textos. Eu não tenho texto. Vamos pegar um Shakespeare, vamos pegar um texto pronto. E eu digo assim, gente, sabe o que vocês fazem? Eu vou sair com vocês na rua agora. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos visitar 10 famílias em volta da escola de vocês. E nós vamos escutar 10 famílias. Dessas 10 famílias, nós vamos tirar um texto. Fale de sua aldeia, fale de que está ao seu redor, fale da sua escola, da sua professora, da tua diretora. Não precisa ir longe para montar um texto. Tá certo. A vizinha da frente tem uma história, né? Tem uma avó, tem um vizinho, tem um amigo. Então, às vezes, a gente tem isso pronto ali do nosso lado. E essas pessoas são tão importantes como qualquer outro, seja famoso ou não seja, né? Acho que buscar a memória, buscar a história é fundamental, ainda mais num tempo que a gente está vivendo e revivendo muitas coisas, onde as pessoas estão indo buscar no interior. Não sei se você viu, tempos atrás eu vi uma matéria no jornal, as crianças andando de carroça, e aquilo foi matéria de jornal a nível de estado. Verdade. Poxa, tem gente que não sabe que existe carroça. Sim. Esse lado do dia a dia da vida que continua sendo o mesmo em muitos lugares, principalmente para quem é criado, nasceu e é criado na cidade, não tem noção de que aquilo que vem, às vezes, num repórter, num comentário ou qualquer coisa, parece ser uma coisa inventada, mas é o dia a dia da vida de muitos. Assim como as tuas histórias do Fusca. Eu acho que tem gente que ficou curioso, para quem não viu ainda esse Fusca tão especial. Então, o que tu acha? Vamos dar mais uma paradinha aí nos memórias e histórias, olhar mais um pouquinho e nisto descobrir o que esse Fusca faz de danado? Tá bom, vamos lá então, Betinho. A buzina é original. Pop, pop. Tá bom, eu vou ouvir. Vamos ouvir a história da buzina do Fusca então, tá legal. Bom dia, meus amigos! Mais um Herta Memórias e suas histórias. Hoje eu tô saindo com a minha Fusqueta. Sabe por quê? Tá chovendo bastante, né? Como chove, né? E o Fuca, como é ruim essa máscara com óculos, fica tudo em passamento assim, né? E hoje agora o Fuca vai duplicar um pouquinho o vídeo, porque nós estamos numa estrada paralelepípedo, né? E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu saí hoje com o Fuca, sabe por quê? Porque tá chovendo. E o Fuca tem alguns segredos, algumas memórias, algumas histórias que vocês nem imaginam. Por exemplo, ar-condicionado, vendarola. Sim, é vendarola. Buzina. Sempre moderna. Buzina sempre moderna. É a mesma desde que o Fuca existiu. Botaram no mundo. Sempre assim, pulando para cima e para baixo, como a câmera está fazendo. É assim, né? E tem 4 marchas. 1, 2, 3, 4 marchas. Olha, não passa dos 80, depende do Fuca, né? O meu não passa, né? Tanto que eu vou para a praia a 80 km por hora, nem que levo 6 horas, mas eu vou. Mas um dos maiores segredos do Fuca, sabe o que é? Eu vou dizer para vocês. Vocês vão ver. Oi! É o limpador de para-brisa. Gente, o limpador de para-brisa. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é o limpador de para-brisa ali. Deixa eu mostrar ali. Vocês vão entender o que a Herta tá falando ali. Deixa eu mostrar aqui, tá filmando tudo. Olha o limpador de para-brisa. Ele trabalha tão devagar, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se tu não tem um pano dentro do carro, se tem neblina, tu tem que limpar por fora e por dentro. Não só por dentro, tem que limpar por fora também. É assim, o Fuca o limpador, é assim. Eu tô barato no sinaleiro aqui. E é tão engraçado. De noite, então. Mãe, quando das reinas, tudo. Daí tu quer usar o limpador de para-brisa, se tem neblina, não enxerga nada. E se tem alguém do lado, um copiloto, ou que tá junto contigo, mãe, quando ele fica nervoso, tu não tá enxergando e o limpador vai pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E assim, ó, e não tem 2 velocidades. O meu até tem 1 e 2, mas é a mesma coisa, não muda nada. Ai, meu Deus. O Fuca tem essa história, né, gente?
Herta, memórias e suas histórias. Hoje contando um pouquinho a aventura do Fuca, né? Seu limpador de para-brisa. Fiz questão de sair na chuva, né? O pessoal lá fazendo faixa de segurança, mas ainda bom, já estou usando o mascaramento. Memórias e suas histórias. Apoio cultural Erva Mate Schneider. Renovare espaço do sono, peixe da Herta. E agora eu vou continuar andando na chuva com minha fusquetinha, dando uma voltinha. Ai, queridos, peixe no coração. E tenho um ótimo dia, tá bom, querido? Estamos de volta num papo muito descontraído hoje com Betinho Klein, ele que é artista, há anos já está nos palcos e essa falta agora desta realidade do contato com o público não impediu que a sua veia artística continuasse através do digital, através da internet, através de lives, através, inclusive, de mudar de postura, onde ao invés de ser o artista que faz, a Herta, em alguns dos papéis aí, ultimamente, Betinho, tenho recebido sempre os teus convites, a Herta agora é também quem faz live, entrevistas e ouve histórias. É muito bonito isso, né? Então, quero te agradecer de novo por ter aceito o nosso convite e estar conosco aqui hoje à noite. Agora, Herta, eu fiquei sabendo, não lembro bem quem é que me contou, que tu tem uma tenda que chama Tenda da Herta. Que história é essa? A tenda da Herta é um lugar bacana, né? Que eu acabo fazendo um encontro com a Herta, recebendo as pessoas e fazendo um bate-papo e fazendo esse processo todo de fazer essas entrevistas junto com a tenda da Herta. É uma coisa meio bem caseira, uma coisa que eu gosto muito, onde eu posso receber as pessoas. Nós estamos realizando um sonho que vai demorar um pouquinho, que é a construção da aldeia da Herta, né? A aldeia da Herta vai ser construída lá no Morro Reuter, no Mato Comprido, ali na escola famosa, a Escola do Mato Comprido, uma escolinha que depois virou agrícola, enfim. E ali a gente vai construir uma aldeia, que é uma cidade cinematográfica, onde vai ter uma escola de arte e também onde nós vamos ter vários aspectos de comércio. A gente vai ter uma cafeteria, uma cervejaria, nós vamos ter um bistrô, nós vamos ter a Casa Colonial, a Casa da Herta, um museu, uma marcenaria para fazer brinquedos de madeira, como era antigamente. Então, é um projeto a longo prazo, mas e logo já vai começar as obras lá. Agora, com essa pandemia, a gente deu uma paradinha, mas eu tenho certeza que logo vamos estar de volta e no primeiro passo na restauração da escola. E eu acho que vai ser um lugar muito bacana e com certeza vai dignificar todo o teu trabalho e a tua história, não é? Mas na questão da tenda da Herta, talvez para quem não tenha uma noção, é realmente um quadro hoje que tu apresentas através da Vale TV, né? E onde tu personalizas de novo a Herta, trazendo os teus convidados para sentarem ali no banquinho de madeira, na frente de uma fruteira. Eu achei muito legal nos 3 meses em que eu tive aí algumas produções na Vale TV. Olhar a tenda da Herta ali era sempre muito bacana e algumas vezes a gente se bicou por lá e se encontrou, né? Muito bacana também essa por que ele surge? personalização. É importante dizer por que surge a tenda da Herta. Sim, por favor. Porque eu me lembro muito das tendas de beira de estrada, na BR-116, e onde as pessoas vendiam flores, né? E nós vendíamos flores na tenda, na rua, na época quando a gente era criança. Então, a BR-116. Então, eu sempre quis montar essa tenda da Herta para chegar aos convidados e eles comprar um produto e aí ficar ali em volta da gente já fazendo um bate-papo. Então, a ideia é muito bacana da gente poder trazer esse entrevistado para dentro de um universo que eu tenho certeza que se ele subir a Gramado, subir a Serra Gaúcha, ele já vai ver essas tendas na beira de estrada. Então esse é um encontro bacana da gente poder fazer esse feedback, assim. Foi muito legal e é muito legal, né? A gente está sempre em movimento e são ideias que vão surgindo e aprimorando cada vez mais esse contato com o público e aproximar ele de uma realidade que ele possa estar bem identificado. Né? É um retorno, quer dizer, do mesmo modo como as pessoas, vendo a tua interpretação com a Herta, lembram de momentos, talvez, da sua história, do seu passado, ou histórias que alguém contou para eles, quando
vão aí por um passeio e veem as tendas de beira de estradas, olha aí, ó, parece a tenda da Herta. Bacana essa ideia também. Quem sabe a Herta está tão ligada à terra, às flores, às frutas. Vamos ver mais um Memórias e Histórias com esse lado bonito da Herta? Vamos que vamos. Muito bem, amigos do Viva Bem Multimídia, vocês que estão nos acompanhando e o fazem de modo muito fidedigno, sempre pelos nossos canais, Facebook, Instagram, no YouTube e também no nosso site. Queremos agradecer a atenção de vocês e, principalmente nesta noite, estarem nos dando a sua atenção para essa entrevista, essa conversa informal com o Betinho Klein, ele que criou a personagem Herta, escreve seus textos, interpreta, tem um grupo de pessoas próximas, chegadas, e agora, principalmente com esse período da pandemia, impossibilitado de estar aos palcos, que é a sua vida normal, costumeira como artista, divide conosco hoje a sua história e outras histórias dele e da Herta, e nós estamos muito agradecidos por essa oportunidade. Betinho, olhando para frente, você falou já de um sonho, a aldeia da Herta. Dá para sonhar e dá para imaginar no meio desta situação que nós estamos vivendo, que a gente não sabe se ainda nos empurra para mais 2 semanas, para mais 2 meses. Tem gente que fala de nós vamos ter que levar esse negócio aí na maciota até o ano que vem. Crianças não sabem se voltam para a aula, e isso cria um certo temor, angústia, ansiedade nas pessoas, onde alguns perdem, inclusive, o gosto pelo humor. Acham que não é época para ouvir uma brincadeira ou para assistir um vídeo da Herta. Me parece que não é a tua ideia. Tu acha que o humor pode ajudar numa situação como essa que estamos vivendo, Betinho? Ele ajuda, não só ajuda, como ele é completamente necessário, né? Okay. Eu acho que sim, a gente vai sair dessa, eu tenho certeza disso. A gente não pode ficar doentes, né? A gente tem que cuidar para não ficar doente. Saúde, né? Em primeiro não lugar. É fácil aí, saúde, cuidar para não entrar numa depressão, numa ansiedade. Aí vem o humor, né? Eu acho que aí é escolhas de humor, ler um bom texto, um bom livro, buscar alternativas para que tu consiga pensar em coisas diferentes, né? Eu estava vendo uma frase, não dá para fazer todos os dias a mesma coisa, porque senão vai ser igual a ontem, né? Então sim, a gente precisa se renovar, a gente precisa acreditar. A vida ela nos prega essas, a gente sabe, e não foi a primeira. Vamos falar, se nós olharmos bem, o mundo já passou por tantas guerras, com tantas coisas, tantas dificuldades, e eu acho que o momento agora é a gente parar um pouco e analisar e viver o dia a dia. Eu sei que não é fácil para quem tem uma empresa, não é fácil para quem está passando necessidade, não é fácil para quem não está conseguindo trabalhar, ou quem está sendo desempregado, mas o que eu acredito muito? Eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito nas pessoas, eu acho que a gente precisa se unir e ter forças. E eu acho que uma das coisas, uma opinião muito pessoal minha, nós temos que parar de tentar achar culpados, porque não há culpados, né? Eu acho que há uma incerteza de um vírus, de uma doença que está aí, que nós estamos enfrentando. Eu acho que nós temos que achar meios de como nós podemos nos ajudar a achar uma solução, tanto ela como financeira, como ela em saúde. Pensa bem naquelas pessoas que estão à frente, né? Estão lá nos hospitais, nos nossos postos de saúde, estão ali o dia a dia enfrentando a barra, né? Então, eu acho que nós vamos sair dessa sim, e eu acho que a gente tem que pensar positivo sim. Eu acho que a gente tem que botar a cabeça no lugar, acordar de manhã, pensar positivo, pensar de que amanhã pode estar melhor e não fazer muitos planos, né? Eu acho que assim, né? Então, eu acho que eu posso dizer, a gente tem que sonhar, sim, devemos sonhar, sempre vamos ter que sonhar. Agora, fazer planos assim e jogar lá, a semana que vem vai estar melhor na outra, e daí chega lá e não está, então é um pouco complexo. Aumenta a então, frustração. O que eu estou fazendo? O que a Herta está fazendo? Estou vivendo hoje, estou aqui, vou fazer minha live, vou dar um bom dia no Facebook, né? Vou mandar um abraço, vou mandar minha memória, minha história, né? Eu vou tentar fazer as pessoas se animarem um pouco mais, mas o que eu não posso é tentar achar
ocupados, ou as pessoas muitas vezes tentam descarregar a raiva. Às vezes as pessoas não percebem como isso afeta o ser humano. Sim. Às vezes, botar ponto negativo, tentar jogar tudo negativo numa rede social. Isso são milhares de pessoas que estão lendo, milhares de pessoas que estão sentindo naquela horinha, aquele minutinho, que pode botar a pessoa lá no fundo do poço, entende? Sim. Então, por que não dar um bom dia? Olha, pessoal, hoje está um tempo bom com chuva. É tempo bom com chuva, chuva também é tempo bom, né? Então, eu levo fé, sim, acredito, sim. Eu acho que o frio está aí. Quando está frio, como diz a Herta, quando está frio, eles reclamam, já querem calor. Quando está calor, já querem frio. Mas esse pessoal não entende mais nada mesmo, essa coisa, né? Então, o Betinho... Mas né? O Betinho... Temos que ter fé. Né? Beleza. O Betinho já deu o seu conselho. Firmeza, perseverança, fé, tocar o barco. E a Herta teria um conselho para dar para o nosso pessoal quando nós estamos chegando ao final do nosso programa. Ainda vamos ouvir e ver depois mais uma historinha e memória da Herta. Mas que conselho, que palavra boa a Herta daria para os nossos internautas, Betinho? Queridos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é muito fácil, de manhã cedo, quando tu acordar, acorda, passando para cima, assim, tu te fecha, vai lavar o rosto, escova os dentes, mas logo depois não sai da frente do espelho, já fica na frente do espelho e dá um bom dia para ti mesmo. Daí, se tu tem um bom dia para ti mesmo, dá um sorriso bonito, porque não tem melhor bom dia que o teu mesmo, né? E depois espalha para todo mundo. E mais uma coisa, chega de pensar em coisa ruim. Das muss alles besser werden. Morgen wird es não besser, tá bom? Beijo no coração, queridos. Betinho, Herta, me despeço dos dois, mas vamos fazer isto vendo mais um Memórias e Histórias. Um agradecimento muito especial a ti, Betinho, por
ter estado conosco no Viva Bem Multimídia. Deus abençoe tua vida, o teu trabalho e esta maneira bonita de encarar a vida e repartir isso com os outros. Vamos então, gente, encerrando o Viva Bem Multimídia desta noite com mais um Memórias e Histórias com Betinho Klein, com Herta Klein. O Betinho quer falar. Só uma hora. Queridos. E agora a Herta, vai surgir um novo personagem aí, que é um pretendente da Herta, que é o Silvio. Sabia disso? É o Silvio. Mas olha, vou te dizer uma coisa. Olha, Heitor, eu vou te dizer uma coisa. A Herta, ela é toda minha. Não adianta tu querer namorar a Herta, que já era. Eu sou o novo vizinho da Herta ali. A Herta é uma pessoa que eu tenho no coração. Ela não sabe que eu gosto dela, mas eu amo ela, tá? Aí, tá bom, então, quando tu disser para ela, Betinho, daí, ou o teu personagem, aí nós vamos fazer uma outra entrevista, né? Vamos ver se vai sair esse casório ou não, né? Alles gut. Obrigado, um abraço. Encerramos aqui o Viva Bem Multimídia desta noite, desejando a todos o de melhor e convidando para estarem de novo conosco neste domingo, um pouco mais tarde, às 20h30, para mais um programa inédito. Boa noite a todos.